Fala Saúde hoje é sobre hérnia de disco e a gente recebe aqui no estúdio o ortopedista, Dr. Marcelo Brito. Obrigada pela presença, doutor. Já temos muitas perguntas, pessoal reclamando e querendo saber então. Olha só, o Walter Oliveira, lá do Guamate, que tem hérnia lombar e cervical, e ele pergunta quais os tipos de exercícios que ele pode praticar. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, telespectador. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, hérnia de disco é um mundo vasto, né? E o paciente sempre se preocupa o que ele pode fazer, o que ele não pode. Isso depende um pouco da gravidade da situação. Se é uma hérnia de disco leve, ele está fazendo tratamento conservador, a coisa está estável... O senhor pode até fazer uma demonstração aqui para as pessoas entenderem melhor certeza. Como é que funciona. O senhor pode pegar que a câmera acompanha. A gente já vai chegar aqui. Se é uma doença que está estável, está em tratamento conservador, ele pode fazer, na limitação da dor que ele tem, a maioria dos movimentos, a maioria dos exercícios sem problema. Carga de peso, especialmente com a coluna fletida, com a coluna dobrada para frente, tanto a coluna cervical quanto a lombar, elas não são recomendáveis. Então, manter sempre uma atividade física, especialmente aeróbica, para manter a musculatura ativa, mas sem tanta carga de peso. A hérnia de disco, primeiro a gente precisa entender o que é o disco. O disco são essas estruturas entre os ossos da coluna que permitem um movimento de flexão, de extensão e de rotação da coluna. É uma grande articulação entre cada um dos ossos. E a hérnia é quando um pedaço desse disco degenera, se rompe e pressiona o nervo que passa aqui atrás. E o disco é gelatinoso, então por isso uma carga para frente aperta o disco na frente, joga o disco para trás e vai em cima do nervo. É por isso que quando a gente senta, quando os pacientes queixam de que carregaram um peso ou alguma coisa, o disco pinça a estrutura neurológica atrás e aí causa dor. O Armando Silva pergunta se é possível a regressão da hérnia de disco sem cirurgia. A hérnia de disco é uma doença, em 95% das vezes, tratada sem cirurgia. Que bom. Então, não tenham medo de hérnia de disco. A hérnia de disco é uma evolução natural, é um envelhecimento do organismo humano. Então, uma grande parcela da população tem. 30% a 50% da população mundial vai ter hérnia de disco em algum momento da vida. E essa hérnia, às vezes, a gente nem descobre. É uma dor pequena, alguma coisa que a gente não sente, entendeu? Ou então sente muito pouco, e ela costuma reabsorver sozinha. A maioria dos casos, a maioria das hérnias, ela desaparece sozinha com um tratamento conservador, com fisioterapia, com fortalecimento muscular, uma medicação ou outra para dor, e a gente não precisa fazer nada. Numa pequena parcela de casos, num pequeno número de pessoas, isso não tem sucesso e a gente acaba precisando de tratamento cirúrgico, mas isso é uma exceção. A Maria Rodrigues, lá do Coqueiro, diz que sente dores fortes na coluna, chega a causar desconforto e ela queria saber se pode ser a hérnia de disco. Bom, as dores na coluna, elas têm muitas causas, né? Pode ser até muscular somente? A gente tem causas musculares, causas renais, outros problemas dentro da coluna, como o famoso bico de papagaio, que é a artrose, como estenoses e diversos outros problemas que podem acometer a coluna. A hérnia de disco é apenas um deles, mas é o mais frequente. Mas ela precisa então investigar, porque dor na coluna não pode ser considerada uma dor normal. na coluna, 70% das pessoas no mundo, em algum momento da vida vai ter dor na coluna. Se ela teve uma dor na coluna, aquilo demorou uma semana, fez um tratamento com um anti-inflamatório, aquilo melhorou, ela não precisa se preocupar. Agora, se é uma dor crônica, é uma dor que ela está tentando um tratamento, é uma dor que não abandona a paciente, é uma dor que especialmente vai irradiando, dá um formigamento, uma dormência na perna, um sintoma neurológico, alguma coisa, isso pode sim ser hérnia de disco e é ideal procurar um tratamento, fazer um exame de imagem para que a gente possa identificar adequadamente e poder tratar. Doutor, a gente vai continuar porque tem muita pergunta chegando. Por favor. Você aí de casa, se ainda não enviou a sua dúvida, 999430001 ou ainda pelo aplicativo Você na TV Liberal. E a gente volta a falar de saúde, sobre hérnia de disco. É o assunto do quadro hoje com o doutor Marcelo Brito, que é ortopedista. Temos mais perguntas aqui, doutor. O Jomerson, o Shoa, lá de Capanema, ele pergunta se o excesso de peso pode provocar a hérnia de disco. A hérnia de disco é uma doença multifatorial. Não é uma causa que vai levar à hérnia de disco. São muitas causas somadas e as principais delas são a sua própria genética, uma predisposição familiar a uma fragilidade do disco, ao envelhecimento precoce do disco, a evolução da idade, o envelhecimento natural de todo mundo e o sobrepeso. Essas são as principais. Associado a isso, uma postura, alguma atividade de trabalho, eventualmente algum acidente. A hérnia de disco pode ser causada por acidentes também. Então, nunca é um fator apenas que causa a hérnia de disco. É preciso convergir
vários fatores para que isso possa acontecer. A Ednete Lobo, lá do bairro de Fátima, diz que é costureira. Há pouco tempo fez uma tomografia que apresentou problemas na L4 e L5. Ela pergunta se seria a hérnia de disco. Problemas na coluna são muitos, né? O mais frequente é a hérnia de disco. Então, se ela fez uma tomografia, significa que alguém suspeitou de um problema na coluna e geralmente isso acaba sendo a hérnia de disco. Mas pode ser artrose, pode ser estenose, pode ser listese, um escorregamento entre as vértebras, pode ser várias coisas, mas o mais frequente e o mais provável, de fato, é a hérnia de disco. A Tereza da cidade de Nova Seis tem hérnia de disco de vários graus, ela fala de 1 ao 5 e também na cervical. Não faz mais tratamento e gostaria de saber quais consequências ela pode ter, já que não está tratando nada. A hérnia de disco é uma doença degenerativa, é uma doença de envelhecimento. Então, o que vai acontecer se ela não reduzir o peso corporal, se ela não melhorar a postura, se ela não fizer a fisioterapia, é uma piora desse envelhecimento. A cada ano que passa, essa coluna vai degenerando e degenerando cada vez mais, envelhecendo um pouco mais rápido do que deveria e as dores vão aumentando, as hérnias podem aumentar também e podem causar uma compressãozinha um pouco maior no nervo e dar mais dor. O Milton, lá de Outeiro, diz que a esposa sente fortes dores de cabeça e ele pergunta se pode ter algum efeito, pode ser consequência da hérnia de disco. As hérnias de disco, quando elas comprimem os nervos, elas geralmente causam problemas para regiões mais abaixo da hérnia. Então, o nervo leva uma informação e quando você tem um problema cervical, geralmente o problema vai para os braços. Quando você tem um problema lombar, uma hérnia lombar, o problema geralmente vai para as pernas. Numa hérnia de disco cervical, em alguns casos, pela tensão muscular da região, pode acontecer uma dor de cabeça, sim. A gente tem mais perguntas aqui. A Hortência Barros. A escoliose pode dar hérnia de disco? Tem muitos tipos de escoliose diferentes. A escoliose degenerativa, que é uma escoliose que acontece também por essa questão de envelhecimento e desgaste da coluna, ela pode vir associada com a hérnia de disco. Mas a escoliose mais frequente e mais conhecida, que é aquela escoliose idiopática, aquela escoliose do adolescente, aquela criança ali em torno de 10, 14 anos que começa a apresentar uma escoliose, ela não está relacionada com a hérnia de disco. A Tatiane do Tapanante tomou já 4 vezes anestesia raquidiana e sente dores nas costas. Pergunta se pode vir a ser hérnia de disco. As dores nas costas naturalmente podem ser hérnia de disco, mas isso não está relacionado com a anestesia raquidiana. Tá. O Marcos Luiz, para caso de cirurgia, ele pergunta do canal lombar, deve ser acompanhado de artrodese, ele usa essa expressão, me corrija se eu estiver errada, e ele usa em 3 segmentos aqui da coluna, seria capaz de gerar uma instabilidade futura, esse procedimento? O que é a artrodese? A artrodese, esse procedimento que você está citando, é o procedimento mais clássico para o tratamento de problemas na coluna. Quando você tem uma degeneração muito grande de um disco, de uma articulação da coluna, a gente retira o disco e consolida um osso com o outro para que pare de haver aquela instabilidade. Isso é a artrodese. Sempre precisa ser feito isso? Veja bem, isso é o clássico. Isso é o que tem sido feito nos últimos anos, em larga escala, no Brasil e no mundo. Mas, atualmente, a gente tem uma solução bem diferente que está sendo utilizada no mundo inteiro e a gente trouxe para Belém, tem um mês mais ou menos, a gente começou a realizar isso em Belém, que é a cirurgia, a videocirurgia de coluna. Tá certo. Videocirurgia de coluna é uma coisa que a gente faz no Brasil há mais ou menos uns 2 anos e veio para Belém e a gente consegue, não pela via posterior, na coluna onde a gente tem que mexer no osso, mas por uma via lateral, com 1 centímetro de entrada, o paciente acordado, conversando com a gente, anestesia local, a gente consegue entrar e tirar a hérnia de disco. Tá. Daqui a pouco a gente tem mais conversa, doutor, obrigado. E daqui a pouco, olha só, participe também no G1 Pará, da nossa entrevista, e escolha também o assunto para a próxima semana, entre HPV ou micoses. Lembrando que a gente está chegando no verão. Participe sempre com a gente do Fala Saúde pelo aplicativo de celular.